Vamos lá. Fala, pessoal. E aí, tudo bem, galerinha? Vamos iniciar nossa aula aqui? Pessoal, nossa aula de hoje é sobre sistema endócrino, né? Lembrando que quando a gente fala em sistema endócrino, eu estou falando de sistema hormonal, beleza? Joia? Então essa é a nossa aula de sistema endócrino ou sistema hormonal. Galera, para encerrar a apostila, três tópicos. É o tópico de hoje, sistema endócrino, sistema normal, métodos anticoncepcionais que veremos agora nessa nossa próxima aula ao vivo, tá? E aí já finalizamos com o tipo de reprodução. Encerramos a nossa apostila e dá-lhe revisão. Beleza? Vamos trabalhar então? Vamos lá então. Bom, então pega a tua apostila, aula de número 6, sistema endócrino, já vimos o digestório, respiratório, circulatório, já vimos o urinário, né? A última aula nossa foi o sistema nervoso, tá? Então dando sequência, pega para mim, módulo 4, sistema endócrino. Pessoal, para falar em sistema endócrino, nós temos que lembrar que existem várias glândulas, não é isso? Sistema endócrino, várias glândulas que atuam. É importante lembrar que existem 3 tipos de glândulas, estão lembrados? Lembrando que glândulas são formadas pelo tecido epitelial de secreção. Existe o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial de secreção. No caso de secreção, origina as glândulas. As glândulas podem ser endócrinas, secreção interna, né, lançadas diretamente na corrente sanguínea. Exócrina, que é quando a glândula tem ductos, manda para fora do corpo, quando é o caso secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas mamárias, glândulas salivares, correto? Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, e aí as glândulas mistas, que são aquelas que produzem secreção tanto interna quanto externa. O grande exemplo que eu sempre dou para vocês é o pâncreas. Tá legal? Vamos lá? Bom, galera, então iniciando aqui, sistema endócrino, tá? Já iniciando, vamos falar agora das glândulas que lançam secreções diretamente da nossa corrente sanguínea. Essa imagem é a mesma que está aí na tua apostila, você pode acompanhar, né? Existe aqui a glândula pineal, o hipotálamo, abaixo do hipotálamo o tálamo, aliás, falei errado, acima do hipotálamo o tálamo, então você tem tálamo, hipotálamo, a glândula mestre do corpo, chamada de hipófise, que você também pode chamar de glândula, olha lá, ó, pituitária, certo? Glândula pituitária, glândula mestre ou glândula pituitária. Professor, por que glândula mestre? Porque ela é responsável pela produção de uma grande quantidade de hormônios que vão atuar em determinados órgãos do corpo. Ok? Temos a glândula tireoide, encontrada em ambos os sexos, a paratireoide, também em ambos os sexos, o timo, que fica logo abaixo do nosso osso externo, né? Aqui no nosso tórax, beleza? Aí nós temos aqui as adrenais ou suprarrenais, legal? Aí nós temos o pâncreas, até agora órgãos encontrados em ambos os sexos. E agora vem a diferença, né? As glândulas sexuais, que seriam testículos, beleza? Que atuam na produção de espermatozoide, testosterona, e os ovários, que atua na produção de estrógeno, é isso? Secreção de progesterona também, tá? E, é claro, produção de óvulos, de gametas femininos. Tranquilo, galera? Beleza? É o que a gente vai trabalhar aqui hoje, então, em relação ao sistema endócrino. Vamos lá, então. Vamos ver aqui na sua sequência. Vamos falar glândula por glândula. A primeira glândula que a gente vai trabalhar é a hipófise. E aqui existem alguns mecanismos muito interessantes. Quando uma glândula produz um hormônio para estimular um órgão, a gente chama isso de feedback positivo. Agora, quando uma glândula produz um hormônio que inibe a secreção de um outro órgão, aí eu chamo de feedback negativo. Tá certo? Então, vamos tomar cuidado disso aí. Estimulou o feedback positivo e inibiu o feedback negativo. Vou falar disso que a gente vai usar várias vezes esse termo aqui. Então, galera, nós temos aqui o sistema nervoso central. Você está vendo aqui, na verdade, o encéfalo humano, né? Cerebelo, cérebro. Aí você tem aqui, olha lá, ó, que interessante, ó, né? Acima o tálamo, logo abaixo o hipotálamo e aí a hipófise. Nós vamos dar um foco mais interessante aqui, mais pontual na hipófise. Existe a hipófise, né, parte da frente e parte de trás. Vamos falar assim, é parte anterior e parte posterior. A parte da frente, a parte anterior, a gente chama de adenohipófise. A parte de trás, a parte posterior, a gente chama de neurohipófise. E acima da hipófise nós temos uma outra glândula chamada hipotálamo. Por exemplo, já tinha dito para você na aula de sistema urinário que o hipotálamo produz o ADH, o hormônio antidiurético. Já a hipófise secreta, certo? Ele armazena e secreta. Tem hormônios que o hipotálamo produz e que a hipófise produz. E além disso, existem hormônios que a hipófise apenas secreta.
Tá ok? Então vamos lá. Olha para você ter ideia como que a hipófise é extremamente importante. Gente, a hipófise é do tamanho de uma moedinha de 1 centavo, quando você tinha aquelas moedinhas de 1 centavo. Ela é pequenininha. Ela parece um testículo, né? Essa imagem que você está vendo aqui é de perfil. Então existe a parte anterior, que é a adenohipófise, e existe a parte posterior, que é a neurohipófise. A neurohipófise, ela produz 2 hormônios, tá? Um deles é o antidiurético, o famoso ADH, que você já consegue visualizar aqui, e o outro é chamado de oxitocina ou ocitocina, tá? O hormônio do prazer, né? Olha lá, que atua em várias funções, né? A gente vai falar rapidão, fica tranquilo, eu vou falar sobre todos eles aqui para você, tá? Mas vamos dar um destaque principal aqui na hipófise. Então nós temos aqui a neurohipófise que produz a ocitocina, que atua na contração uterina, certo? A ocitocina ajuda na ejeção do leite, já a gente vai falar disso aqui. O antidiurético é o ADH, né? É o hormônio que atua na secreção tubular, ou seja, já dei essa aula de sistema urinário, liberação de muito ADH na corrente sanguínea, inversamente proporcional, lembra? Você elimina pouca urina. Pouco ADH, muita urina. Beleza? Eu já devia falar. E aí existe a parte da frente da hipófise, ou seja, a parte anterior, a parte chamada de adenohipófise. Dá uma olhada na infinidade de órgãos que ele atua. Vai lá. Ele atua, né, produzindo, por exemplo, a prolactina, que auxilia na produção do leite. Ele atua nos hormônios sexuais, chamados de hormônios gonadotróficos, que vocês vão ver daqui a pouquinho. FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante. Ele atua no hormônio tireotrófico, né? Ele produz o hormônio tireotrófico para estimular a tireoide a produzir os 2 hormônios extremamente importantes, T3 e T4. Lembra disso? T3, triodotironina. T4, tiroxina. Relaxa que está tudo na apostila. Aí temos a adrenocorticotrofina, né, que ajuda na produção de cortisóis, por exemplo. E aí o somatotrófico, que é na verdade o GH, que é o hormônio do crescimento. Tá? Então vamos lá, pega a tua apostila, todo mundo, neurohipófise ou hipófise posterior. Estou pegando essa parte amarela aqui agora, ó, a parte de trás da hipófise, ok? Beleza, então, vou fazer o seguinte, né? Que eu vou apagar isso aqui, porque daí se eu apagar fica muito melhor para você poder acompanhar a aula, tá? Então vamos com calma aqui, sem pressa. Deixa eu pegar uma borracha aqui, pronto. E daí eu vou explicando um por um, tranquilo, tá? Sem estresse. Fica mais fácil para você. Então vamos lá, galerinha. Vou pegar aqui, cor da tinta, pronto. Vou pegar o vermelhinho mesmo. Aí, galera, vai lá. Vamos comigo. Tudo bem? Opa, na verdade não peguei nem a caneta. É aqui, caneta. Foi. Primeira, neurohipófise ou hipófise posterior. Então nós estamos trabalhando com essa parte amarela aqui da hipófise, correto? Primeiro hormônio produzido é a oxitocina, ou também chamado de ocitocina. Pode marcar aí, ó. É o hormônio do prazer. É isso mesmo. Durante um ato sexual, por exemplo, né, há uma grande liberação de ocitocina. Né? Após a ejaculação, após o orgasmo, né, a ocitocina é liberada, conhecida então também como hormônio do prazer. Tá? Ajuda na libido sexual. Então, oxitocina ou ocitocina estimula a contração da musculatura do útero. Então, durante o parto, por exemplo, né, essa ocitocina é liberada em grande quantidade para ajudar o útero a contrair durante o parto, ou até mesmo durante períodos de menstruação, né? A ocitocina é liberada, aquelas cólicas menstruais, que são contrações involuntárias do útero, tem a ver com a produção, tá, em grande escala da ocitocina. E também, olha lá, estimula a contração das glândulas mamárias. Não é produção é prolactina. Contração da glândula mamária, certo? Ocitocina. Vamos lá, falamos agora do ADH. Como eu já disse para você, o ADH é o hormônio antidiurético. Se você liberar uma pequena quantidade de ADH na corrente sanguínea, vai aumentar a produção de urina, inversamente proporcional. Se aumentar a quantidade de ADH na urina, na corrente sanguínea, perdão, vai diminuir a produção de urina eliminada. Legal? Até tinha comentado que em dias muito quentes, né? Dias muito quentes, nós liberamos uma grande quantidade de ADH na corrente sanguínea, consequentemente a gente urina menos. Tá? Você urina menos porque você transpira mais, então você não precisa perder muita água, né? Corre risco de desidratação. Já em dias frios, por exemplo, é o contrário. Você tem uma pequena liberação de ADH na corrente sanguínea, enquanto a partida você urina bastante. Pessoas que ingerem bebida alcoólica, lembra que eu falei? Bloqueia a adenohipófise, certo? A neurohipófise, desculpa, bloqueia a neurohipófise, a pessoa para de secretar uma grande quantidade de ADH, automaticamente a pessoa que bebe muito, né, a bebida alcoólica, acaba urinando mais. Então vamos lá.
ADH ou vasopressina, não é o nome chamado do hormônio antidiurético. Promove a reabsorção de água pelos rins. Rins. Abre um parênteses e põe lá, secreção tubular. Secreção tubular. Qualquer coisa, gente, dá um pause no vídeo, né, como vocês sempre fazem aí, e continua. Agora, existe o seguinte, existe uma diabetes que não tem a ver com pâncreas, né? Uma diabetes chamada diabetes insípido. Existe a diabetes mellitus, que tem a ver com pâncreas, né, açúcar no sangue, e tem a diabetes insípidos. A diabetes insípida é uma diabetes que bloqueia, né, ou provoca um mau funcionamento na neurohipófise. Aí a pessoa para de produzir drasticamente ADH, drasticamente, ou se produz é muito pouco. Consequência disso, a pessoa chega a urinar, sem brincadeira nenhuma, de 20 a 30 litros de urina por dia. Essa é a diabetes insípida. Aí a pessoa vai ter um risco de desidratação, né, sem comentário. Aí tem que correr um endocrinologista, fazer um tratamento, não é isso? Tentar administrar alguns medicamentos à base, tá, do ADH, correto? Para quê? Para que a pessoa passe a ter um pouco mais de ADH na corrente sanguínea e passe a urinar menos. Eu até coloquei para você aí, ó. Diabetes insípido ocorre quando a pessoa produz menos ADH que o normal, vírgula. Eliminando, põe no espaço para mim, eliminando grande volume de urina, sentindo muita sede e risco de desidratação, de 20 a 30 litros de urina dia. Bom, eu falei da hipófise posterior, eu falei da neurohipófise. Agora vamos falar da hipófise da frente, ou seja, adenohipófise. Vou até mudar a cor aqui para ficar diferente aqui. Pronto, estou fazendo agora essa parte azul aqui da hipófise, chamada de adenohipófise. Vamos seguir aí? Vamos lá? Bom, o primeiro hormônio que a gente vai trabalhar, vou seguir a apostila, é o hormônio chamado somatotrofina. Somatotrofina, ele também é conhecido, como muitos de vocês já ouviram falar, como o hormônio GH. Lembra do GH? GH é o hormônio, tá, do crescimento. Ele estimula o crescimento geral do corpo. Então põe lá para mim, tá? Somatotrofina estimula o crescimento geral do corpo. E aí, galera, se tiver uma disfunção que pode ser produzindo a mais somatotrofina ou a menos, dá uma olhada lá. O que acontece? O excesso de somatotrofina, a pessoa pode ter, né, o gigantismo. Já uma carência, a pessoa pode apresentar o nanismo, mas toma cuidado. Existe o nanismo que é genético, a condroplasia, e existe o nanismo fisiológico, que tem a ver exatamente com o quê? Com a produção, né, em menor escala, do hormônio chamado somatotrofina. Beleza? Bom, vamos lá, continuando aqui. Estou falando da adenohipófise, a parte anterior da hipófise. Acabei de falar da somatotrofina. Chegamos agora na prolactina. Essa é fácil. Via láctea, leite. Prolactina estimula a produção do leite. Então, coloca lá, atua na produção e secreção do leite. Então, o que a adenohipófise faz? Secreta prolactina para estimular as glândulas mamárias a secretarem leite. Ok? Produzirem leite. E aí chegamos neles, os hormônios gonadotróficos, que são FSH e LH. No final dessa aula, eu vou falar sobre o FSH no controle hormonal das mulheres, tá? Mas já estou dando uma prévia aqui. FSH ou folículo estimulante, é o nome, é o folículo estimulante. Vamos começar. O que ele estimula no homem? Coloca lá para mim. Espermatogênese. E eu lembro que falei para vocês, né, sobre espermatogênese. Pode olhar que está na apostila, tá? Quando eu dei aula de gametogênese, lá na espermatogênese, eu te falei que dentro do testículo, olha aqui, estou fazendo um desenho rápido aqui, existem tubos extremamente finos, chamado de túbulos, vamos lembrar o nome? Túbulos seminíferos. O local de produção de espermatozoides é dentro do testículo, nos túbulos seminíferos. Então, ó, o FSH estimula no homem, coloca lá, espermatogênese, abra um parênteses e coloca para mim o que eu escrevi ali, ó, local, né, no caso, túbulos seminíferos. É isso que o hormônio chamado FSH, folículo estimulante, faz no homem, tá? Atua nos testículos. Professor, e na mulher? Coloca para mim aí embaixo aí, ó. Na mulher, né? Estimula a produção de estrógeno. Olha que interessante, ó, enquanto você está copiando. A hipófise produz o FSH, que atua no ovário, estimulando o ovário a produzir estrógeno. Olha que legal, ó. A hipófise estimula o ovário a produzir estrógeno. Isso é feedback positivo.
positivo. Muito bem, então, vamos lá. Esse é o primeiro, é o FSH. O segundo hormônio que a gente vai trabalhar aqui, que é sexual, que é gonadotrófico, é o hormônio LH, luteinizante. Desce lá. No homem, estimula a, põe lá para mim, produção de testosterona. Produção de testosterona, que também ocorre nos testículos. A produção de testosterona nos testículos, depois você colocar a produção de testosterona, você vai abrir um parênteses e coloca assim, ó, local, células de Leydig. Exatamente o que você está ouvindo aqui, ó. Células de Leydig. No testículo existem células de Leydig que estimulam, que produzem a testosterona. Diferente dos túbulos seminíferos, que produzem espermatozoides. Onde que o espermatozoide é armazenado mesmo, pessoal? Que eu falei lá na gametogênese, como é que chama aquele tecido que fica em cima do testículo, lembra? Epidídimo, epidídimo. Nós vamos voltar a ver isso aí na última aula, que é reprodução humana. Tá legal, galera? Fechou? E na mulher, o que o LH, né, realiza na mulher? Coloca lá, ovulação. Na mulher, ovulação. Beleza? É a última parte da aula de hoje, vai ser exatamente sobre isso aí. Bom, galera, continua lá. Chegamos agora na tireotrofina, ou hormônio tireotrófico. O nome já está dizendo. A adenohipófise produz a tireotrofina, que atua na glândula tireoide. Estimula a tireoide a secretar hormônios. Feedback positivo. Então, vamos lá. Estimula a tireoide, tá? Escreve tireoide direito, hein, galera? Tireoide. A secretar, olha lá, hormônios. Já vou adiantar já, tá? Existem dois hormônios famosos, daqui a pouco você vai anotar, o hormônio T3 e o T4. Você vai ver que o T3 chama-se triodotironina, não copia, do outro lado está lá. E o T4 é tiroxina, que daqui a pouco eu falo dele também, que regula o metabolismo basal. Já a gente vai falar disso aí. Beleza, galera? E agora vamos no outro, né? Que é o adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico, ou adrenocorticotrofina, produzida também pela adenohipófise, estimula as glândulas renais ou suprarrenais a produzirem hormônios. Também, feedback positivo. Então, olha lá, ó. Adrenocorticotrófico. Estimula a secreção de, grifa lá, glicocorticoides. Quero que você grife glicocorticoides pelas suprarrenais. Agora que você grifou glicocorticoides, joga uma flechinha do lado e coloca para mim aí, ó, hormônios esteroides. Pode colocar do lado direito que dá tempo aí, ó, né? Hormônios esteroides. Professor, dá dois exemplos de hormônios esteroides. Tá, vou te dar dois exemplos de hormônios esteroides. Então coloca lá, vou apagar aqui para ficar melhor para você copiar. Dois exemplos de hormônios esteroides. Então vamos lá, gente. Os dois exemplos de hormônios esteroides são, você pode colocar para mim aqui, ó, cortisona. Cortisona é um hormônio esteroide, pode ver que tem espaço aí para você, tá? E cortisol. Então existe o cortisona e existe o cortisol. Tanto o cortisona quanto o cortisol são hormônios esteroides, produzidos pelas adrenais. Professor, qual que é a finalidade da cortisona e cortisol? Pode até colocar aí, ó, né? Ajuda a manter constante. Manter constante quem? A glicose, o açúcar. A glicose na corrente sanguínea. Então, a finalidade da cortisona ou, né, do cortisol é manter constante a quantidade de açúcar, de glicose na corrente sanguínea. Que daqui a pouquinho você vai ver que tem outros dois hormônios que controlam, né? Insulina e glucagon, mas aí não é tireoide, aí é pâncreas. Tudo bem, galera? Vamos lá? Fechou? Tá na boa? Qualquer coisa, dá um pause, copia e aí vamos embora. Chegamos agora na próxima glândula, que é a glândula tireoide, certo? Olha ela aqui, galera. Tudo que você está vendo é a glândula tireoide, mas daqui a pouco você vai ver uma outra imagem e bem aqui na própria glândula tireoide, existem outras 4 pequenas glândulas inseridas na tireoide, que a gente chama de paratireoides, tá? Mas vamos falar da tireoide em si. A tireoide em si, ela produz dois hormônios. Um é chamado T3, um é chamado T4. Sem contar que ela produz um outro hormônio chamado calcitonina. Tá? Deixa eu falar, depois você copia. Tanto o T3, chamado triodotironina, quanto o T4, chamado tiroxina, regula o metabolismo basal do corpo. Professor, o que é metabolismo basal? É a quantidade de energia mínima que a gente precisa para manter as atividades metabólicas ativas. Então, a quantidade de energia mínima que nós temos no organismo, que nós precisamos do organismo para manter as atividades corporais funcionando, é chamada de metabolismo basal.
controlado por esses dois hormônios chamados T3 e T4. Daqui a pouco você copia. Já a calcitonina, olha o nome, ó, calcitonina. O que ela faz? Ela pega cálcio, tá? Cálcio e deposita, que está no sangue, e deposita nos ossos. Pega cálcio que está no sangue e deposita nos ossos. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela tireoide, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos hormônios. Relaxa aí, depois você vai copiar tudo. Essa é uma glândula tireoide inchada, certo? Que foi removida. E ela está bem inchada, então você disse que ocorreu aqui o, como é que é o nome que a gente fala? Hipertireoidismo, tá? Eu até coloquei na tua apostila ali o seguinte, ó, existe o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Esse aqui é um caso de hiper. E no caso do hipertireoidismo, pessoal, tá? Hipertireoidismo, o que acontece? A glândula tireoide da pessoa ela começa a crescer. Essa glândula tireoide começa, por exemplo, a produzir o quê? Iodo. Nós precisamos de iodo no corpo. Às vezes nós não conseguimos produzir a quantidade suficiente e essa glândula tireoide tenta trabalhar o máximo que ela pode para produzir iodo. E aí ela começa a inchar. Esse é o tal do, como é que chama? Bócio. Bócio endêmico. Tanto que hoje o sal de cozinha, né, a grande maioria das empresas de sal de cozinha já coloca iodo no sal. Aí você vai comprar, está escrito lá, o sal iodado. Para evitar que, se caso a sua tireoide não esteja produzindo iodo em quantidade suficiente, você adquire esse iodo no sal de cozinha. Ok? Beleza? Não copia não, daqui a pouco você vai copiar, tá? Aqui nós já temos um caso de hipotireoidismo. Já o hipotireoidismo é um mau funcionamento da tireoide. Né? Um mau funcionamento, ou seja, né? Enquanto o hiper é quando a tireoide trabalha em grande quantidade, já o hipo, a tireoide trabalha, né, bem menos. Aí a criança pode nascer, como é o caso dessa imagem aqui, com cretinismo. É uma doença, galera. Uma doença provocada durante a gestação pela falta, né, de hormônios tireoidianos, tá, da própria mãe ou até mesmo do próprio desenvolvimento do feto, que acaba contribuindo para essa condição conhecida como cretinismo. Tá, mas vamos com calma para você não se perder. Eu estou em tireoide. Hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um baixo funcionamento da tireoide, certo? Hipo, baixo. É um baixo funcionamento da tireoide, abaixo do normal. Ele gera cretinismo, grifa cretinismo. É uma doença congênita, ou seja, durante a gestação que se adquiriu, não é genético, foi adquirida durante a gestação, provocada pela ausência da tiroxina. Grifa essa palavra tiroxina e já coloca para mim. Tiroxina também é conhecido como hormônio T4. Tiroxina, T4, que é um hormônio produzido pela tiroide ou tireoide. Vai ter vestibulares que vão usar o termo tiroide. Chegamos agora no hipertireoidismo. Hiper, que é um funcionamento da tireoide acima do normal. Dois exemplos. Esse é o primeiro. Exoftalmia. A pessoa fica com os olhos arregalados, tá? E se você olhar de perfil, olha lá, ó, o olho fica uma protuberância, parece que ele vai saltar do uso. Isso é chamado de exoftalmia. Então, ó, é hipertireoidismo. É a protuberância, né? Um salto, vamos dizer assim, uma elevação do globo ocular do olho anteriormente para fora da órbita. Não chega a cair, tá, galera? Para fora da órbita. Isso é exoftalmia. E esse é o bócio, né? Olha lá, ó. O bócio é um inchaço da tireoide, ó, provocada por um hipertireoidismo, certo? Então, olha lá, o bócio endêmico. É conhecido popularmente como papo, certo? É um aumento do volume da tireoide. Aí você pode colocar também, pessoal, carência de iodo. Carência de iodo. Olha aí, ó, esse é o bócio. Carência de iodo. Por exemplo, olha aqui, ó, isso aqui é um sal de uma marca qualquer aqui, né? Nesse caso, pode ver, ó, sal iodado, que é exatamente para evitar, né, ou minimizar esse tipo de situação. Vamos falar dos hormônios produzidos pela tireoide, que até agora eu não falei deles, só comentei. Vira tua folha e vamos lá. Primeiro vamos falar do hormônio T3. T3 é chamado de triodotironina. Vai lá. Estimula e mantém os processos metabólicos. Vai na frente de metabólicos, abre um parênteses e coloca lá. Regula o metabolismo basal. Segura aí. Regula o metabolismo basal. Já vou definir o que é metabolismo basal. Regula o metabolismo basal. Pula para T4. T4 é a tiroxina. Você vai repetir o que eu acabei de falar. Estimula e mantém os processos metabólicos. Abre um parênteses e põe lá. Regula o metabolismo basal. Regula o metabolismo basal. Se você quiser colocar lá em cima no cabeçalho, ó, metabolismo basal, 2 pontos, coloca lá, o que é metabolismo basal? Eu falei, é a quantidade mínima de energia
é a quantidade mínima de energia para manter as funções ativas dos órgãos vitais. É a quantidade mínima de energia para manter ativa ou para manter as funções dos órgãos vitais ativos. Para manter as funções dos órgãos vitais ativos. A quantidade mínima de energia nós chamamos de metabolismo basal. E aí chegamos da calcitonina, lembra? Que retira cálcio do sangue e manda para o osso, lembra? Então, estimula a deposição de cálcio dos ossos, né? Não é nos, tá certo? Nos ossos, reduzindo a concentração do mesmo no sangue. Então, a calcitonina, produzida pela tireoide, tira o cálcio que está na corrente sanguínea e manda para os ossos. Até aí tudo bem, galera? Que bom, né? Ossos fortalecidos. Mas aí tem que tomar cuidado. Existem algumas situações em que a pessoa tem excesso da calcitonina e deposita cálcio em algumas regiões do corpo, como por exemplo no punho, né? No pulso, né? Às vezes na face, e aí vai tendo o chamado calo ósseo. Um calo ósseo tem que ser feito, às vezes tem algumas situações, cirurgia para fazer uma raspagem, mas não resolveu o problema, você resolveu uma consequência. Para tratar a causa, tem que ir no endocrinologista para descobrir se realmente é a calcitonina que está em grande quantidade, para tentar regular essa concentração de calcitonina. Beleza, galerinha? Chegamos agora nas paratireoides. Isso aqui é fácil, tá? A imagem toda que você está vendo é tireoide. Toda é tireoide. Como eu disse, essas glândulas menores são as paratireoides. E as paratireoides, como vocês estão vendo aqui, ó, olha lá, ó, as paratireoides vão produzir apenas um hormônio, chamado paratormônio. Sabe o que ele faz, gente? A mesma coisa que a calcitonina, só que ao contrário. O que a calcitonina faz? Tira cálcio do sangue e manda para o osso. O que o paratormônio faz? Tira cálcio do osso e manda para o sangue. Então é muito comum, né? A gente vai envelhecendo, essa taxa de paratormônio ela vai aumentando e é muito comum a retirada de cálcio dos ossos. E aí nós temos casos de ossos enfraquecidos. Às vezes a pessoa está tendo tanta fratura de osso, né? Às vezes uma queda não tão acentuada e está tendo fratura. Às vezes o médico, o endocrinologista solicita, ou até mesmo o ortopedista, solicita a dosagem do hormônio chamado paratormônio, para ver se ele está em excesso e está ajudando a contribuir essas fraturas excessivas, tá? Então o paratormônio, paratireoide, eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação do mesmo dos ossos, aí não é nos, tá? Aí é dos, arruma para mim, dos ossos. Eu vou ler. Eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação do mesmo dos ossos. Aí tem um detalhe, gente. Cálcio em excesso na corrente sanguínea pode provocar o que nós chamamos de tetania muscular. Ah, professor, eu estou com tétano. Não, tétano é causado por bactéria, não tem nada a ver. Tetania muscular é uma hiperexcitação muscular. Os músculos começam a contrair, né? Involuntariamente. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está tranquilo e teu olho começa a ver, as pálpebras começam a pular sozinha. Já viram? Pode ser estresse, vários outros fatores, mas um deles pode ser o excesso de paratormônio na corrente sanguínea. Já viram isso? Começa, né, a pular. O pessoal até fala, é dinheiro que está entrando. Não é não, é um problema fisiológico. Beleza? Às vezes o dedo começa a pular, o músculo começa a tremer, tá? Isso pode ser tetania fisiológica. Tem cura? Tem cura. Reparação hormonal. E aqui nós temos uma tireoide que foi removida, né? Aqui a tireoide foi removida. E aqui nós temos as paratireoides, olha aqui uma delas aqui, ó, né? Inclusive essa tireoide estava com um tumor, olha lá, gente, ó. Tá vendo? Ela foi, né, extirpada, retirada do organismo. Chegamos agora no pâncreas. Esse é o cara, hein? Pâncreas é uma glândula mista, tá? Pode marcar aí, ó. Pâncreas é uma glândula mista. A gente chama de mista ou chama de glândula... Opa, tá em azul ali, não vai aparecer mesmo. Glândula mista ou anfícrina. Tá aqui, ó. Professor, o que é uma glândula mista ou anfícrina? É aquela glândula que manda a secreção tanto para dentro do corpo quanto para fora. Secreção exócrina e secreção endócrina, certo? Endócrina para dentro, exócrina para fora. Esse é o pâncreas, galera. Ele fica atrás do nosso estômago, na região abdominal. Ele atua tanto no sistema digestório quanto no sistema hormonal. O digestório eu já te falei, né? Vamos olhar aqui para você ver, ó. Ó o digestório. Existe aqui, né? Olha lá, ó. Aqui existe uma vesícula, né, digestória, tá? Que atua no pâncreas, que produz as enzimas digestórias. E ele produz o suco pancreático, que pelo canal, né? Existe o canal pancreático, que libera esse suco pancreático exatamente aonde? Olha lá, ó, no duodeno. Tá lembrado?
Sem contar que a vesícula biliar aqui produz a bile que também libera no duodeno. Mas vamos falar do suco pancreático. O suco pancreático é um conjunto de várias enzimas, você lembra? Amilase pancreática, lembra? Lipase pancreática, desoxirribonuclease, ribonuclease, tripsina, já ouviu falar da tripsina? Todas elas fazem parte do suco pancreático. Tá, isso é digestório. Aqui no hormonal são dois hormônios. Um é insulina, o outro é, olha lá, glucagon. Tanto a insulina quanto o glucagon são originados em células, né? Células conhecidas como ilhotas de Langerhans, que existem as células alfa e as células beta. Dá uma olhada aqui para você ver, ó, tá? Aqui nós temos uma porção chamada de ilhota de Langerhans, aí, ó. Essa é a ilhota de Langerhans, e as ilhotas de Langerhans têm dois tipos de células dentro dessas ilhotas, uma chamada de células alfa e outra chamada de células beta, tá? A insulina produzida nas células beta, por exemplo, tá? A insulina é lançada nos vasos sanguíneos próximos ao pâncreas, correto? Assim como o glucagon também é liberado aqui na corrente sanguínea, tanto a insulina quanto o glucagon. Vamos falar da insulina. Vai lá embaixo, ó. Você já sabe que a insulina, como eu já tinha falado para você, ela regula o nível de glicose do sangue, ela diminui o teor de glicose do sangue. Eu já tinha passado isso aqui para vocês, eu fiz de novo, né? E vou fazer assim. No sangue, se você quiser colocar no verso dessa apostila, você coloca. No sangue nós temos a glicose, que é um monossacarídeo. No fígado, nós temos o glicogênio. O glicogênio já é um polissacarídeo. Ambos são carboidratos, ambos são glicídios. Quando estamos com excesso de glicose na corrente sanguínea, certo? Essa glicose é enviada para o fígado. Professor, quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é um hormônio chamado insulina. Gente, você viu o que a insulina acabou de fazer? Retirar o excesso de glicose do sangue e mandou para o fígado. Quando chega no fígado, essas glicoses são utilizadas para formar o polissacarídeo, que é o glicogênio. Ah, então a insulina tirou a glicose do sangue. Isso fez com que a quantidade de glicose no sangue, ó, diminuísse. Essa é a finalidade da insulina, diminuir a glicose na corrente sanguínea. Legal? Tranquilo? Bom, gente, isso aqui a gente tem um nome, tá? Vou até colocar aqui para você. Por aqui do lado, aqui, ó. Isso chama-se glicogênese. Glicogênese. Essa é a glicogênese, é a formação de glicose, de glicogênio. É a formação de glicogênio. Então vamos lá, todo mundo. Insulina estimula o armazenamento de glicose pelas células, diminuindo a concentração da mesma no sangue. Diminui a concentração da mesma no sangue. Local de produção, grifa, células beta. Células beta das ilhotas de Langerhans. Falei agorinha, vou voltar aqui, ó, vou pintar de novo, ó. Isso aqui é uma ilhota de Langerhans. Ilhota de Langerhans. Dentro da ilhota de Langerhans você tem célula alfa e célula beta. Estou falando da célula beta. Vai lá. E aí tem a diabetes mellitus. Lembra da diabetes mellitus? Que ocorre quando a pessoa possui elevada taxa de glicose no sangue. Elevada taxa de glicose no sangue. Então, galera, excesso de açúcar no sangue, você vai fazer um exame de sangue, né? Vai fazer um exame de urina. Foi constatado que você tem glicose em quantidade elevada, né? Na urina. Isso é normal você ter glicose na urina. A gente libera a glicose na urina, tem um limite para isso. Passou esse limite, foi constatado que a glicose está extremamente alta na urina. Para confirmar se é diabetes realmente, vamos fazer um exame de sangue. E se no exame de sangue constatar que mesmo após jejum, vários exames repetidos, você continua com teor elevado de glicose, você poderá ser diagnosticado com diabetes mellitus. Tem a tipo 1 e tem a tipo 2. Vira a tua folha. Olha lá, diabetes mellitus, né? Aí você tem a tipo 1 ou juvenil. Essa não é a mais comum, tá? Não é a mais comum. Desenvolve-se antes dos 40 anos de idade e é causada pela redução acentuada de célula beta. Então, as células beta da ilhota de Langerhans, elas vão morrendo, vai diminuindo, consequentemente eu vou produzir menos insulina. Se eu vou produzir menos insulina, é óbvio que meu teor de açúcar no sangue vai aumentar. Agora existe a diabetes tipo mellitus tipo 2 ou tardio, é a mais comum. A tipo 2 ou tardio é a mais comum. Pode até colocar entre parênteses, é 90% dos casos. 90% dos casos das pessoas que possuem diabetes mellitus tipo 2. Pode perguntar, gente. Vocês estão na casa de vocês, se eu perguntar assim, levanta a mão quem conhece alguém. Quem conhece alguém, nem quem tenha. Quem conhece alguém que tem diabetes mellitus, né? Que tem diabetes. Vai ver que a maioria das pessoas vai levantar a mão, né?
A maioria acaba levantando a mão. Isso tem a ver com a questão alimentar, açúcar excessivo que a gente tem na nossa alimentação, não é verdade? Hoje praticamente tudo tem carboidrato em excesso, então haja pâncreas que aguente. Vamos lá então. Desenvolve-se geralmente após os 30 anos de idade e é causada pela incapacidade, quero que você grifa isso, de absorção de glicose pelas células musculares e adiposas. É natural que as células musculares e as células adiposas absorvam a glicose. Se elas vão absorver a glicose, vai diminuir a quantidade de glicose no sangue. Ok, legal, né? Só que daí, galera, o que acontece? Se essas células musculares e adiposas, por exemplo, perdem a capacidade de absorver a glicose no sangue, qual é a tendência do teor de glicose? Aumentar. E aumenta significativamente. Essa é a mais comum. Aí eu coloquei a outra, diabetes insípidos. Ó, cuidado, tá? Eu só vou repetir o que eu falei ali atrás. Diabetes insípidos não tem a ver com pâncreas, tem a ver com qual glândula? Lembra, pessoal? Hipófise, certo? A parte de trás, a parte posterior, a neurohipófise. Lembra? A pessoa produz menos ADH do que o normal e libera uma excessiva quantidade de urina, de 20 a 30 litros de urina por dia. Olha que tenso. Essa é a diabetes insípidos. Distúrbio na carência da produção do hormônio ADH, provocando eliminação de urina excessiva. Tá, eu ainda vou continuar aqui no quadro. Eu acabei de falar de insulina. Agora eu vou fazer o inverso. Agora eu vou falar do glucagon. O glucagon faz o contrário. Ele quebra o glicogênio, certo? E manda a glicose por sangue. Tá? Aí, agora, aqui já é o outro hormônio, que também é produzido pelo pâncreas, só que agora ele chama-se glucagon. Cuidado, tá? A insulina é pelas células beta das ilhotas de Langerhans. O glucagon é pelas células alfas da ilhota de Langerhans. O que o glucagon faz? Quebra o glicogênio para mandar a glicose para o sangue. Tem um nome que dá para isso, professor? Tem. Isso chama-se glicogenólise. Lembrando que lise é quebra. Glicogenólise, quebra do glicogênio. Então vamos lá? Vamos lá? Aí, vou até fazer uma coisa diferente aqui para ajudar você. Ó. Quer ver? A hora que eu vou falar. Professor, quando é que a insulina vai pegar a glicose que está no sangue e vai mandar para o fígado? Bom, aí é quando você está com caso de hiperglicemia. Você está com excesso de açúcar no sangue. A insulina envia, né, a glicose para o fígado produzindo o glicogênio. Professor, quando é que o glucagon vai retirar, né, vai quebrar o glicogênio para mandar a glicose no sangue? Quando eu tiver pouca glicose no sangue. Aí eu vou estar com, vou pôr aqui para você, ó, vou tentar colocar aqui do lado, ó, com agora é hipoglicemia. Pronto, fechou. Beleza? Pega da apostila. Glucagon estimula a quebra de glicogênio no fígado, aumentando a concentração de glicose no sangue. Local de produção, células alfas das ilhotas de Langerhans. Qualquer coisa, dá um pause aí e avança. Agora, aí, gente, ó, algumas pessoas, você sabe, tomam insulina, injetam insulina, né, subcutâneo, para tentar sempre, diariamente, controlar o nível de insulina na corrente sanguínea para ajudar a estabilizar a concentração de glicose. Beleza? E agora nós chegamos em outra glândula, que é a glândula que fica em cima do rim, chamada de glândula adrenal ou suprarrenal, que fique bem claro. A glândula adrenal e suprarrenal, ela tem duas regiões. Ela tem a região externa, que eu estou pintando aqui nesse exato momento, chamada de córtex da adrenal, e a região interna, que é a região da medula, pode ver que está na cor amarelada, certo? Medula fica no centro da adrenal. Então vamos lá. Medula da suprarrenal. Vamos falar da medula, que é essa região amarela aqui, que na verdade, né, eu vou marcar aqui para a gente não se perder. Ó, estou pintando em azul. Pronto, essa é a medula da suprarrenal. Gente, essa aqui é importante, hein? Ela produz aquele famoso hormônio, lembra? Adrenal. Lembrou aí? Adrenalina? Então vamos lá. Medula da suprarrenal. Adrenalina, também chamada de epinefrina. Foi? Aumenta a concentração de glicose no sangue também. Né? Aumenta a concentração de glicose, assim como o glucagon aumenta a concentração de glicose. E aumenta põe lá, vascularização. Vascularização na pele, mucosas e rins. Quando você desce a montanha-russa, por exemplo, você já viu quando você sai? Você olha para a tua face, está toda vermelha, né? É uma vascularização intensa, uma descarga de adrenalina violenta, né? Epinefrina, como também é chamada, beleza? Isso faz com que a corrente sanguínea ela ocorra com maior distribuição, com maior vascularização na corrente sanguínea, para você poder suportar algumas certas situações de emergência, para correr do perigo, para ficar no perigo. Olha que doideira.
E além da adrenalina, também chamada de epinefrina, existe uma muito parecida com ela chamada noradrenalina ou norepinefrina, que acelera os, olha lá, ó, batimentos cardíacos. Então a noradrenalina ou norepinefrina acelera os batimentos cardíacos, provoca vasoconstrição generalizada do corpo. Grifa o nome, noradrenalina. Professor, existe o genrodrenalina? Não, galera, é só nora, beleza? Noradrenalina. Essa foi podre, hein? Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos falar com a parte externa. A parte externa da adrenal a gente chama de córtex. Córtex da adrenal. Aqui que são produzidos os glicocorticoides. Então vamos lá. Córtex da suprarrenal. Glicocorticoides, um deles é olha lá, galera, o cortisol. Lembra que eu falei agorinha? Eu falei agorinha no começo da aula que a hipófise produz um hormônio chamado adrenocorticotrófico, tá lembrado? Que estimula a adrenal trabalhar. Isso é feedback positivo. Quando a adrenal trabalha, a adrenal é essa glândula que eu estou falando agora, que fica em cima do rim, certo? O córtex produz glicocorticoides. Eu te dei dois exemplos, cortisol e cortisona, tá lembrado? Então vamos lá. Glicocorticoides, o famoso cortisol, afeta o metabolismo de carboidratos também, de açúcar na corrente sanguínea. E também aumenta a concentração de glicose no sangue. Você viu, galera? Olha aí, ó. O cortisol aumenta a glicose no sangue, certo? Aqui, ó, acabei de falar em cima aqui para você aqui, ó, a adrenalina aumenta o nível de glicose no sangue, glucagon aumenta o nível de glicose no sangue. Você ainda come pra caramba carboidrato como eu, aumenta o nível de glicose no sangue. Aí precisamos de um cara para salvar a pátria. Quem que é esse cara? Insulina, que diminui o nível de açúcar do sangue, certo? Beleza, então, galera. Um outro hormônio produzido pelo córtex chama-se mineralocorticoide, conhecido como aldosterona. Tá? A aldosterona promove a reabsorção de sódio, coloca lá para mim, Na+, promove a reabsorção de sódio nos rins e a excreção de potássio pelo rins, né? No caso é retirado da urina. Então o que acontece? Quando a urina chega no néfron, a reabsorção de sódio, né, e a eliminação de potássio é controlada no rim por esse hormônio chamado aldosterona. Mas não se esqueça, quem produz esse mineralocorticoide conhecido como aldosterona é a adrenal. Para ser mais exato, o córtex da adrenal. Olha aí, gente, que imagem bacana aqui. Vamos lá? Chegamos agora nos testículos, tá? Os testículos, função dele, né? É uma glândula, testículo é uma glândula mista, tá, pessoal? Produz internamente testosterona e externamente os espermatozoides, correto? É uma glândula mista. Então vamos lá, aqui é tranquilo, né? São os hormônios masculinos, chamados de andrógenos. Estimula põe lá para mim, espermatogênese. Beleza? Estimula a espermatogênese. Galera, quando eu falo em espermatogênese, não posso esquecer, depois de você escrever a palavra espermatogênese, não esquece de colocar o hormônio, tá? FSH. Cuidado, a hipófise produz o FSH que estimula o testículo, certo? A produzir espermatozoides. E outra coisa, vamos lembrar outra coisa, né? Que eu já falei. A hipófise produz LH, que é o luteinizante, que estimula os testículos a produzir testosterona. São hormônios masculinos. Tá, outra função dos andrógenos que são hormônios masculinos. Desenvolve as características sexuais secundárias, põe lá, masculinas. Galera, as características sexuais secundárias masculinas seria o quê? Vamos pegar uma pessoa bem macha aqui, eu mesmo, né? Aí você vê o que aí, ó, voz grave, e aí, olha, ó, tá vendo? Ó, voz grave, né? Tórax extremamente desenvolvido, corpo extremamente musculoso, né? Cabelo no peito, não vou mostrar que vai pegar mal, né? Beleza? O tórax é maior em relação ao quadril, lógico que isso não é uma regra, tá? Mas são caracteres sexuais secundários masculinos que surgem principalmente onde? Na puberdade. Beleza, galera? Vou te mostrar uma imagem aqui que não é uma imagem muito agradável, mas eu vou mostrar para você ver como é realmente a imagem de um testículo, tá? Quem não quiser, acelera rápido o vídeo aí, tá bom? Vou mostrar. Olha só essa imagem, tá? Gente, testículos, tá? Essa pessoa foi submetida a uma cirurgia, testículo, correto? E esse aqui, olha lá, ó, esse aqui é o epidídimo, é o local onde ficam armazenados os espermatozoides. Tá joia? Olha lá, esse é o epidídimo. E dentro, no interior, os testículos. Muito bem, então. Chegamos agora nos ovários. Olha aí, galera.
Ovário, você sabe que tem 3 hormônios fantásticos aqui, né? Progesterona, estrógeno ou estrogênio, né? E o famoso estradiol. Vamos começar. Estrógenos. Os estrógenos ou o estrogênio estimulam o crescimento daquela camada de sangue do útero da mulher. Qual é o nome, galera? Endométrio. Põe lá para mim. Endométrio. Endométrio. E desenvolvimento das caracteres sexuais secundários femininos. Então, o estrógeno, as características sexuais secundárias femininas, como voz mais aguda, desenvolvimento de seios, de mamas, crescimento do couro cabeludo, certo? O quadril é um pouquinho maior em relação ao ombro, né? Até para poder facilitar o parto. São características sexuais secundárias femininas que também surgem na puberdade. Chegamos agora na progesterona. A progesterona promove a continuação do crescimento do endométrio. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho que tanto o estrógeno quanto a progesterona faz com que a camada de sangue dentro do útero, vocês vão ver daqui a pouquinho, dentro do útero tem uma camada de sangue chamada endométrio, ela fica espessa para poder receber o embrião durante a gestação, a gravidez, correto? Durante a fecundação. E aí gerar esse embrião, né? Desenvolvê-lo durante os 9 meses de gestação. Quando a mulher não engravida, ocorre um deslocamento do endométrio, uma queda do endométrio. Isso é chamado de menstruação. E aí o estradiol. Estradiol é o hormônio que regula a menstruação. Então, regula a menstruação, dentre outros fatores, tá? Deixar a mulher com a pele linda, né? Pele mais sedosa, mais suave, tá? Tem a ver com a beleza feminina em si. Então, estradiol é responsável pela manutenção dos tecidos do organismo, garantindo a elasticidade da pele, dos vasos